para a nossa conversa de hoje, a propósito da publicação deste livro, eu queria começar com um ponto que eu acredito tanto para mim como para você é um ponto extremamente caro, que é a questão relacionada ao cristão e à ciência, né? Como o cristão se relaciona com o estudo da ciência. Às vezes as pessoas criam uma espécie de a contradição, né? Como se fosse impossível ser cristão e ao mesmo tempo inteligente, cristão e dedicado ao estudo das ciências, como se ciência e fé fossem duas coisas incompatíveis. Vamos começar a nossa conversa pensando sobre isso. A gente é negacionista, Davi? A gente falava antes um pouquinho, e eu falei para você que o que tem me assustado é a mudança de contexto de plausibilidade no nosso mundo hoje, né? O desenvolvimento científico ocidental tem, e a Nancy Pearce fez um trabalho muito interessante de popularizar isso, em alguns dos livros dela da década passada, ele é, em grande parte, responsável por aquilo que nós conhecemos hoje como a moderna ciência moderna. Você não teria o tipo de desenvolvimento que nós tivemos sem os pressupostos cristãos. E tem momentos chaves nisso daí, incluindo um dos momentos chaves, e aí é o nosso divino doutor, sobre o qual eu tive a alegria de endossar um trabalho lindo seu a respeito, Tomás, que foi uma das pessoas muito importantes no trabalho que ele fez de síntese, que às vezes a gente critica filosoficamente um pouco da síntese tomista, né, desde que o Schaeffer fez essa... Mas há de se compreender que a crítica é uma crítica interna filosófica quanto a alguns detalhes, mas ele fez um trabalho espetacular quando ele resgatou lá Aristóteles, quando ele procurou trabalhar isso dentro de um contexto que fosse permissível e bom para um cristão e tudo. Tudo isso daí colaborou muito para o desenvolvimento da ciência. O problema, eu creio, é outro. A acusação de negacionismo, para nós, ela vai acontecer porque a gente tem uma dificuldade muito forte com a absolutização de um aspecto analítico da realidade. Esse é o problema. Quando você olha para a realidade da vida, existem diversos aspectos e qualquer aspecto que a gente use para análise, ele é usado em isolamento dos outros. Não tem jeito, eu não consigo manter todos ao mesmo tempo. Então, quando eu estou fazendo uma análise, digamos assim, científica, seguindo o método científico, que olha para as evidências, ele tem uma tendência forte indutiva, se bem que eu creio que a descoberta científica não se explica por indução, eu creio que ela só se explica com o elemento de abdução, né? Claro. Mas o processo do método científico, a sua dependência na análise do fenômeno e tudo isso daí, e isso tem um valor imenso, e como cristãos a gente reconhece esse valor e vê como uma oportunidade de glorificar Deus, de louvar a Deus, quando você descobre as coisas na natureza, quando você observa, entende correlações, entende... O problema é que se você absolutizar isso daí, você acreditar que isso explica o resto das coisas, você não só do ponto de vista vamos dizer assim, da harmonização com a fé cristã, você vai ter dificuldades, mas mais que isso, eu creio que você vai ter dificuldades como cientista, eu creio que vai ser, claro. Esse é ruim, bad science. Sim, exato. E Davi, você está falando um ponto que eu acho que acho que você toca num ponto crucial, são os nossos amores, né? Eu acho que uma coisa é a absolutização, outra coisa é o amor pela ciência. E eu fiz essa pergunta e ela foi provocativa mesmo, porque qualquer um que conhece tanto o seu trabalho como o trabalho que a gente vem fazendo sabe que a gente tem uma posição, obviamente, mais crítica da absolutização da ciência, mas ao mesmo tempo é expresso nas linhas de tudo aquilo que a gente produz o amor pela ciência, amor pela ciência.